gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero falar aqui sobre voto. Falar de uma experiência pessoal. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada pessoa que vem, que comenta. Mas eu quero aqui nesse vídeo falar aqui algo sobre voto. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes que para nós não fazermos voto, porque quando nós fizermos o voto, cumprir o voto e não fazer voto de tolo. Confesso que há algum tempo, eu já deveria ter gravado esse vídeo, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Irmãs, eu me lembro que quando eu fui discipulada, cuidada por uma pessoa muito especial, ela cuidou de mim, me deu algumas instruções. E uma dos encontros nossos, que o meu encontro com ela era semanal, e ali ela me dava algumas instruções relacionadas ao reino de Deus, a jejum, oração, porque eu fazia assim de forma empírica, do meu jeito, E ela foi me doutrinando, inclusive de leitura da palavra, fazer jejum intencional, tudo que eu falo aqui com todos vocês, É uma mulher muito especial, uma irmã muito especial. Ela é uma doutora, É muito amada, muito querida. Foi a segunda pessoa que teve impacto espiritual assim na minha vida diretamente, A primeira foi a irmã Valdiva, que já dorme no Senhor, e a segunda foi essa irmã, enfim, E ela me discipulou, essa segunda irmã. Eu não vou falar porque eu não pedi autorização a ela para falar o nome dela, mas por esse motivo que eu não uso o nome dela. Mas em um outro vídeo talvez eu possa falar o nome dela, Mas enfim, irmãs, pedi autorização, para eu falar o nome dela. Ela é muito conhecida e muito amada. Aí, o que acontece? Ela me dava algumas instruções e uma das instruções que ela me deu, ela falou assim: Raquel, contribua para missões. Eu estava num deserto, irmãs. Estava assim numa prova financeira muito grande. Irmã Raquel, Estava numa prova financeira muito grande na minha vida, um momento muito difícil. E ali ela falou assim: Raquel, contribua para a obra missionária, que você vai ver que Deus vai abrir as portas dos céus e vai te abençoar, inclusive financeiramente. Isso daí é uma bênção. E ali, irmãs, eu falei, Aí eu ainda perguntei, eu falei, mas por quê? Ela falou assim: Raquel, contribui para missões, seja da forma que você quiser, ou para a construção de igrejas, ou para ajudar a abrir igreja, ou na vida de missionários, de pessoas que prega a palavra. Contribua na obra missionária, que Deus vai destravar a tua vida financeira. Irmãs, eu tinha um caderno, de oração, eu tenho esse caderno até hoje, e ali eu anotei um valor, X quantia. X quantia. Irmãs, naquela época, hoje é uma quantia grande, naquela época era mais ainda. Foi algo assim surreal. Eu não tinha aquele dinheiro nem para mim, para suprir as coisas que eu precisava na época. Mas como eu sempre fui movida assim, tenho sido movida pela fé, eu me desafiei e orei e Deus botou aquela quantia no meu coração e eu coloquei no papel: doar X valor para missões. E eu botei lá no caderno. E, irmãs, ficou lá. E botei mais outras coisas lá no caderno que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer. Outras já aconteceram.
E eu recomendo que você tenha um caderno, mas passou os anos, isso tem muitos anos, irmãs, muitos anos mesmo. Tem muitos anos, tem muitos anos. E eu não cumpri aquele voto, porque foi um voto. Eu fazia ouvido de mercador. De vez em quando eu me lembrava do caderno, pegava o caderno, olhava o que estava escrito, mas eu não dei importância àquilo. Isso daí é para demonstrar a nossa fragilidade humana e o desleixo, o descaso, às vezes, com as coisas de Deus. E eu não tenho problema nenhum em vir aqui e falar, porque serve de alerta. Talvez alguém aí fez algum voto com Deus e não está cumprindo. Foi um pecado, uma displicência. Não tenho problema nenhum em vir aqui e demonstrar a minha humanidade. Eu não sou e nem tenho a pretensão de ser super crente. A irmã Raquel, não. E ali, irmãs, passaram-se os anos e eu não cumpri aquele voto. Irmã Raquel, foi um erro, uma displicência, um descaso. Ao longo dos anos se passaram, você teve, Raquel, essa quantia? Tive, fui tremendamente abençoada e sou da parte de Deus, que é Deus é quem nos dá tudo. Jó vai dizer, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus nos dá tudo. Eu me lembro que ao longo dos anos também eu recebi uma causa na justiça e eu não cumpri com o voto, irmãs. Eu fiz, fui levando a minha vida, eu achei que Deus não levou em conta. E eu não cumpri. E passaram-se o tempo. E eu me lembro de uma certa feita que algumas pessoas falaram algumas coisas comigo. Isso não foi com uma pessoa só, foram com várias pessoas. Várias pessoas. Coloca aí umas 5, 6, 7 pessoas. Coloca aí na tua mão. 5, 6, 7 pessoas que vieram, falaram coisas comigo e não honraram com a palavra. Ao longo assim dos anos, e eu estava muito triste, aquilo começou a me incomodar de uma forma, estava entrando um espírito de rejeição em mim. E isso nunca tinha acontecido comigo. Nunca, irmã Raquel, nunca. Irmãs, foi uma sequência assim, várias pessoas. Eu não sei o que. Aí o outro, não sei o que lá. Porque pessoas diferentes, de lugares diferentes. E não honrava com a palavra. Sei que depois disso, todo mundo honrou com a palavra. Depois disso, dessa minha atitude que eu tive, todo mundo honrou. Irmãs, eu tava assim, muito, muito mal, muito triste. E eu fui orar e fui jejuar. Falo de jejum aqui no canal. Fui orar e fui jejuar. Eu falei, Senhor, eu tô me sentindo muito mal. E aquele voto lá atrás se esqueceu. Não dei a mínima. E ali, irmãs, eu fui jejuar e fui orar. Eu falei, Senhor, tem algo aí, que isso não é normal. Várias pessoas de lugares diferentes, de ambientes diferentes, tudo tendo o mesmo comportamento com a irmã Raquel. Com a irmã Raquel. E fui orar, fui jejuar, fui buscar em Deus o que estava acontecendo. Mas, o que aconteceu? Aconteceu que eu em oração e jejum, e fui vários dias, Senhor, o que está acontecendo? E irmãs, era uma dor que me dava, isso nunca havia acontecido comigo, era uma dor que me dava. Muito ruim, né? E eu nunca havia sentido aquilo.
E eu fui buscar em Deus. Falei, Senhor, o que está acontecendo? Mas, e ali em oração e jejum, eu me lembro que foram vários dias, 4 dias, Deus me falou assim, Raquel, você está se sentindo mal, né? Você está se sentindo péssima, né, Raquel? E eu estava assim muito aquebrantada porque o jejum, ele nos aquebranta muito. O jejum é maravilhoso, o jejum é poderoso. Raquel, você está se sentindo mal, né, minha filha? Falei, tô, Senhor, isso não é normal. Fulano. Várias pessoas de ambiente diferente, Senhor, o que está acontecendo? A nível espiritual, que eu estou atraindo isso. Ele falou assim, Raquel, você imagina como eu, Deus Todo-Poderoso, eu me sinto, minha serva. Eu, Senhor, o que houve? Ele falou, você fez um voto comigo e você não cumpriu. E eu fiquei o quê? Morta de vergonha. Falei, Senhor, eu errei. Minha serva, você está se sentindo assim porque essas pessoas estão te tratando assim. Como que você acha que eu me sinto, que você prometeu? Falou assim mesmo, irmãs. Você me prometeu, você fez o voto, ainda me lembrou, você fez o voto que está lá naquele caderno, você está pensando que eu não vi? Está anotado aqui no livro do céu. E até hoje, minha filha, como que eu te abençoei ao longo desses anos e você não me deu aquilo que você falou que ia dar, irmãs? Olha, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei aquebrantada, triste, é um misto de sentimento que eu falei, Senhor, me perdoa pela humanidade decaída pelo meu pecado. Falei assim com Deus. E ali, irmãs, eu tinha exatamente essa quantia. Eu não sei se era assim, eu não me lembro se era para comprar um algo para mim, um pertence, um algo. Eu não me recordo muito bem, eu sei que eu tinha essa exata quantia. E não era uma quantia, não era uma quantia pouca, era uma quantia média. Como eu disse, eu estava guardando para comprar um algo para mim, de uso pessoal. E naquela época, hoje é uma quantia alta, imagina naquela época, muito alta. Aí, irmãs, eu sei que eu fui tão aquebrantada que me veio assim a liberalidade, o exercício da fé. Eu falei, tá bom, Senhor. Não precisou ninguém falar comigo, irmãs. O próprio Deus me trouxe a memória. Tá lá naquele caderninho. Aí fui lá no caderninho. Abre lá aquela gaveta, irmãs, é muito específico. Minha serva tá lá no caderninho. Abre a gaveta, irmãs. Eu peguei aquele valor que eu estava guardando. E tava guardando assim, já uns meses, né? E eu estava guardando aquele valor. Fui lá, irmãs, peguei aquele valor e entreguei a quem de direito de missões. Qual é o cunho principal desse vídeo? Você que fez o voto, cumpra. Eu sei que eu peguei todo aquele dinheiro, irmãs, eu senti uma paz. Fui lá no departamento de missões e entreguei esse dinheiro, esse valor. Eu falei pra moça, ainda fui orando, porque com medo da porta não tá aberta. Fui lá, graças a Deus, a porta estava aberta, entreguei pra moça. A moça ainda me perguntou assim, esse dinheiro aqui é para quê? É para oferta para isso, oferta para aquilo, oferta para aquilo outro, porque são várias coisas, né? Falei, não, isso aqui é para missões. E ali, Deus me ajudou a entregar aquilo que não era meu, como é de Deus, que tudo é de Deus.
em obediência. Fui lá, irmãs, entreguei. Uma semana depois, irmãs, Deus me deu 3 vezes mais. Deus me deu 3 vezes mais. 3 vezes mais, irmã Raquel, 3 vezes mais. Aconteceu uma situação e sem falar nada com ninguém, irmãs. Só quem sabia dessa situação, era eu e a moça. A moça que recebeu lá o valor lá. E mais ninguém. E agora vocês que eu tô contando aqui o testemunho do voto, que não é bom você fazer um voto. Eu não sei qual voto que você fez com Deus, cumpra o teu voto, tá? Cumpra o teu voto. Cumpra o quanto antes o teu voto com Deus, amém? Deus abençoe, paz do Senhor.